Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui compartilhando com vocês o tema da noite de hoje: vidas passadas na existência atual. O pessoal que vai chegando para nos acompanhar nessa noite de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão aos nossos amados amigos e irmãs de Rio Pardo, da Sociedade Espírita Allan Kardec. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite, Diná Nunes. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí para acompanhar o trabalho dessa noite de hoje, que vamos falar sobre vidas passadas na existência atual. Boa noite, Andréa. Legal, o pessoal chegando aí e dando boa noite para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de hoje. Boa noite, Zizi. Boa noite, José Roberto. Gratidão, meu irmão aí, meu guia, que me faz sempre progredir, ir além, buscar mais conhecimento. Para mim é um norte, meu amigo José Roberto. Adoro todos vocês aí da Sociedade Espírita Allan Kardec. Olha só, Regina, boa noite. Adelmo, boa noite. Jader, boa noite. Maurício, meu amigo, meu irmão, boa noite. Rômulo, boa noite. Boa noite para todos os amigos e amigas que estão acompanhando essa exposição na noite de hoje, que nós vamos falar sobre vidas passadas na existência atual. Sejam todos muito bem-vindos. Quero deixar aqui a minha gratidão por estar aqui compartilhando com vocês e podendo ter a oportunidade de estar aqui nessa noite de hoje, falando com cada um de vocês e também aonde essa mensagem chega. Boa noite, Jalba. Legal, todo mundo tá aí. Que bom, gente. Fico muito feliz. De todo o coração, gratidão aos nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Allan Kardec. Gente, e para que a gente possa fazer esse trabalho da noite de hoje, que a gente possa fazer ele com o coração em paz, eu vou pedir para você aí, onde você está na sua casa, no seu sofá da sua sala, no seu quarto, no seu cantinho, onde você está aí, que nessa noite, boa noite, Luciana, que nesse momento você descruze braços e pernas e se coloque numa posição serena, confortável, para a gente fazer a nossa prece de abertura, pedindo e agradecendo aos nossos irmãos espirituais que estão conosco, sempre presentes, nos ajudando nessa seara de luz na existência da Terra. Amado amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos dirigentes superiores da casa, a todos que acompanham esse trabalho na noite de hoje, que possamos ter a luz necessária para difundir o conhecimento através das palavras proferidas através desta palestra. Que essa luz que permeia todos nós, permeia todos os corações que estão conectados aqui agora. Que essa energia e que essas potências possam de verdade ser sentidas por cada um de nós. Que as energias benfazejas sejam derramadas sobre a cabeça de cada um de nós e que possamos sermos condutores dessa energia para toda a nossa família, para todos os nossos amigos, para todos os nossos irmãos e irmãs de caminhada. Que nesse período que vamos estar juntos, que tenhamos sob a nossa cabeça a luz do nosso amigo Jesus e que possamos
aproveitar os ensinamentos da grande obra que Ele realizou conosco e possamos ter um quanto dessa energia dentro do nosso coração e da nossa mente, por onde quer que andemos. Que os nossos amigos espirituais nos abençoem neste trabalho, nos nossos trabalhos humanos, na nossa vida como um todo. E que todos eles tenham um olhar por essas criaturas que aqui estão, tentando se desenvolver, tentando caminhar, dar um passo de cada vez. E aos trancos e barrancos nós seguimos com um único objetivo: alcançar aquela luz que lá no horizonte nos permeia os olhos e aonde nós queremos chegar. Amado amigo Jesus e os nossos amigos espirituais, fiquem conosco no trabalho de hoje. Que assim seja. Boa noite, Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade, junto de Pantano. Um abraço para todo mundo de Pantano que está nos acompanhando. Boa noite, Marília. Que legal, gente. É muito legal estar aqui com vocês. É uma bênção a oportunidade do trabalho para que a gente consiga seguir adiante. E é muito interessante quando a gente fala em trabalho, e hoje nós vamos falar sobre vidas passadas na existência atual, trazendo um pouquinho da luz desse tema para o nosso dia a dia. Boa noite, David. É interessante quando a gente vai falar sobre vidas passadas, porque a gente tem uma curiosidade, né? Afinal, o que eu fui na vida passada, né? Algumas vezes a gente esbraveja com relação à nossa vida, dizendo eu só posso ter sido isso ou só posso ter sido aquilo na vida passada. Não lhe parece que se fosse realmente interessante para a espiritualidade maior, que nós viéssemos com essa consciência para cá, que a gente já viesse com a consciência limpa do que a gente foi na última vida? Mas eles nos explicam que nós não teríamos equilíbrio emocional para aguentar exatamente o que a gente foi. Mas a gente insiste em procurar essas histórias internas. Então, se eu gosto disso ou daquilo, eu só posso ter sido isso ou aquilo na vida anterior. A gente tem essa busca frenética, querendo entender, afinal, o que nós fizemos na vida passada. Durante muito tempo eu também busquei isso. E cada um de nós, em determinado momento, deve também ter buscado essas explicações. Para quê? Para muitas vezes justificar os erros de ontem ou os erros de hoje. É muito interessante porque se de fato fosse relevante para a nossa existência, viríamos com memória completa. Ou afinal você nunca se perguntou sobre isso? Por que viemos para cá e não temos as memórias regressas daquelas histórias lá do passado, do que já fomos? Ora, se acreditamos na imortalidade do ser, entendemos que já tivemos passagens por aqui. Somos seres milenares. Então, o que será? Por que será que nós não entendemos? E por que será que a gente quer, muitas vezes, justificar as nossas vidas pregressas na vida atual? E daí a gente justifica, isso só pode ser karma. Isso aí, quando a gente tem uma relação destemperada, e isso acontece ou já aconteceu em determinado momento da sua vida, aquelas relações destemperadas, isso aí é karma da última vida, isso é disso, isso é daquilo. A gente sempre quer achar uma justificativa plausível aos nossos olhos, única e exclusivamente aos nossos olhos, tentando uma justificativa linear sobre os nossos desmandos nessa existência. Ora, quando viemos para cá, e é muito interessante isso, e aqui eu vou formular uma ideia, é como se nós estivéssemos lá, diante de várias pessoas importantes, naquele comitê. Sim, tem um comitê, que fica lá,
amparando legalmente a nossa vinda para cá. Junto nesse comitê está nós, e está ao nosso lado o nosso mentor, a nossa mentora, que vai nos acompanhar toda a nossa jornada. E lá nós fizemos pedidos específicos daquilo que, porventura, falhamos em outra existência. E diante do despregar da alma do corpo terreno, nós temos a absoluta consciência do que fizemos, do que somos. Alguns demoram um pouquinho mais de tempo a ter essa consciência maior. Alguns, de imediato, já têm essa consciência. E é importante que vejamos a nossa vida com todos esses nuances, para que, numa próxima existência, boa noite, Márcio, nós tenhamos a clareza do que precisamos refazer. Ora, estamos no mundo de provas e expiações. Se estamos no mundo de provas e expiações, é porque temos provas e expiações a passar, a refazer. Caminhar de novo, tentar mais uma vez. E lá em cima, nesse conselho, se paramos na frente deles e pedimos essa e essa e essa tarefa. E elas são direcionadas para que o nosso desenvolvimento, como um plano de voo, seja elaborado. E é bem verdade que é um plano de voo. Logo mais eu vou falar sobre plano de voo para a gente entender a nossa existência atual. E lá pedimos tudo, absolutamente tudo. Só que, neste tocante, nós somos extremistas conosco mesmo. Somos extremistas. De que forma? Porque pedimos tarefas muito grandes para nós. Nessa hora entra o nosso mentor, a nossa mentora, e diz: olha, dá uma maneirada para nós. Quem sabe pede um pouquinho menos. E nós não. Ditamos do nosso orgulho, do nosso ego: não, deixa para mim. Se em tantas vidas eu não tive sucesso, agora sim eu vou ter sucesso nessa questão. E viemos para cá. Depois de certo tempo, vivendo os desafios aos quais nós concordamos lá em cima, nós assinamos um documento, nós nos comprometemos. Boa noite, Fábio. Nós nos comprometemos a sermos melhores, a passar por aqueles obstáculos que ali plantamos lá no nosso acordo para vir para cá. E daí a gente olha para cima e diz assim: estão achando que eu sou de aço, que eu posso suportar tudo. Mas ora, veio o nosso mentor e disse: mas foi você que pediu e eu te avisei. Vai com calma, maneira. Mas não, queria resolver tudo numa encarnação. Isso não é exclusividade minha ou sua, é exclusividade de todos. Todos pedimos muito mais, muitas vezes, do que as nossas forças ou as nossas capacidades. Mas aí entra a lei maior de Deus. Você não terá o fardo maior do que você consegue carregar. Boa noite, Simone. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente. Então, começamos a ter uma noção do que precisamos repensar sobre as nossas existências. Queremos sim buscar lá nas nossas vidas passadas alguns conceitos para justificar os erros de ontem, de hoje e talvez de amanhã. Deixando claro que uma coisa, se fosse realmente importante para nós, teríamos clareza. É muito interessante, porque trazemos a realidade daquilo que nos convém. E quando aqui, pelos desafios que nós mesmos pedimos, nós não conseguimos transcender aquilo ao qual fomos feitos para passar aqui, a gente começa a justificar que Deus não está sendo justo, que naquele momento não está sendo legal, ao invés de simplesmente encarar de frente os desafios que precisamos encarar. E a nossa vida nos deixa claro a cada instante. A única coisa que nós precisamos de verdade é despertar diante de todos os desafios que a nossa própria vida nos impõe.
e ter clareza que a grande maioria dos desafios que aqui encaramos, a grande maioria deles, está alicerçada sobre os maiores desafios que nós temos. Aí a pessoa diz assim, mas a minha família não dá, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, minha irmã é isso, minha irmã é aquilo. Você está aonde você deveria estar. Boa noite, Rochelle. Você está exatamente no lugar onde você precisa estar para se desenvolver. Simples assim. Se fosse diferente, você estaria em outro lugar. Para talvez desenvolver outras coisas, outras premissas. E as oportunidades nós vamos ter todo santo dia, diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, diante das nossas mãos, para que possamos decidir de forma diferente. E é importante falar sobre decisão, e é importante falar sobre escolhas. Quando você não faz uma escolha, você já está fazendo uma escolha. Quando você não decide, você já está decidindo. Você está decidindo pela inércia. Precisamos nos posicionar. A vida, muitas vezes, vai nos espremer, vai nos colocar contra a parede. E, neste momento, precisamos nos posicionar conforme nosso entendimento, conforme a nossa sabedoria, conforme a nossa experiência, conforme o nosso coração, conforme a nossa intuição, naquele momento, exatamente naquela situação. Boa noite, Luzinete. E aí, é que a grande maioria das pessoas se perde. Porque decide muitas vezes por coisas que não são exatamente aquilo que faz o seu coração vibrar. Boa noite, Tânia. Curitiba, Paraná. Legal estar aqui com a gente. Legal todo mundo que está aqui com a gente. Tem gente de longe aí nos assistindo também. A vida vai nos espremer. E ela vai deixar um recado claro. Se você está sendo espremido nesse momento, em algum setor da sua vida, em alguma coisa que está te incomodando muito, pode ter certeza que em outro momento você já foi espremido. E talvez, mais uma vez, você tenha errado na sua decisão. Você tenha errado na sua escolha. E daqui a pouco a vida vai te oferecer uma outra oportunidade para você fazer diferente. E seguir o seu coração. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E todos nós, dentro dessa jornada, dentro dessa grande caminhada chamada vida, nós vamos viver os desafios que não completamos no ontem. Vidas passadas na existência atual. Aquilo que não completamos ontem nos dá um sério rastro, nos dá com toda certeza um horizonte daquilo que precisa ser refeito. Boa noite, Marcelo. E aí a gente começa a entender que aquele desafio do ontem se coloca hoje nessa vida para que possamos olhar, observar, decidir, escolher, fazer escolhas conscientes. E não mais participar de um tal de efeito manada. Se todo mundo vai para a esquerda, eu vou junto para a esquerda, sem pensar. Se todo mundo vai para a direita, eu vou para a direita, sem pensar. Agora, cada vez mais dentro da sua consciência, você vai desenvolvendo a habilidade de questionar, de refletir, de pensar sobre a sua existência. E agora que você não é mais bobo e nem ingênuo nesse mundo, você tem a responsabilidade moral com você mesmo de refletir sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. E ao invés de reclamar, ao invés de esbravejar, ao invés de buscar no ontem razões para aquilo que você está vivendo, que você viva hoje com a certeza e a esperança de tomar a decisão mais correta e mais acertada para a sua vida.
trabalhando ao longo dos anos e vendo algumas coisas, a gente começa a entender que a nossa vida repete ciclos continuamente, até a gente dar um stop, um para. Você vai se... E eu quero que você faça esse exercício agora, aí onde você está na sua casa, de alguma coisa que você não gostava e que daqui a pouco se repetiu na sua vida. E daqui a pouco você não gostava de novo e mais uma vez se repetiu. Olhe o que você fez diante dessa situação. Nós temos a tendência de fazer todas as coisas de forma igual. A gente vai tomando decisões de forma igual. E o que acontece? Decisões iguais, resultados iguais. Decisões diferentes, resultados diferentes. Talvez, se você está angustiado com alguma coisa na sua vida pessoal ou profissional neste momento, reflita se em algum momento anterior desta jornada, dessa vida, você já não passou pela mesma coisa. Eu vou usar um exemplo bem claro. É aquela sua amiga, aquele seu amigo que tem um emprego medíocre, um emprego mediano, e não tem nada de errado nisso. O que tem de errado nisso é a sua decisão de continuar lá e continuar reclamando. E daí, daqui a pouco, por N motivos, a empresa desliga a pessoa, aí ela reclama um pouco mais, e daqui a pouco ela está num outro emprego medíocre, da mesma forma, e reclamando mais uma vez. Boa noite, Cláudia. Então, a gente começa a entender que os ciclos se repetem. E esses ciclos repetitivos vão te dar a noção de que você, ao invés de reclamar, você precisa sim fazer a diferença na sua vida. Mas isso começa com uma profunda transformação. E a transformação não é externa. A transformação aqui, de fato, é a reforma íntima, é interno. Eu entender que tem coisas que eu não quero mais para a minha vida. E porque eu não quero mais na minha vida, eu preciso tomar decisões. Vidas passadas na existência atual. Eu preciso tomar decisões. Decisões que condizem comigo hoje, neste momento. E que podem ser diferentes ali na frente. A vida aqui. Essa jornada da existência terrena nos dá subsídios suficientes, sem buscarmos lá atrás ou em vidas pregressas. O que precisamos fazer hoje, aqui e agora. Lembre-se, quando você não toma decisões, você está tomando uma decisão. Não existe nada pior do que não entender nem um lado e nem o outro. E acreditar que a vida é essa passagem por aqui, sem um significado maior, sem uma gestão emocional melhor, sem um propósito bem definido, sem um destino a se chegar, sem um entendimento, sem um transcender da alma. Benjamin Disraeli fala uma coisa que é fantástica. A vida é muito curta para ser pequena. Benjamin Disraeli. Boa noite, Maria. Então, dentro desse conceito e já indo para o final, a nossa vida nos dá, nessa vida, nessa existência, subsídios suficientes para a gente entender o caminho que a gente precisa refazer. Que talvez lá atrás, em uma vida pregressa, a gente já teve esse desafio e não conseguiu cumprir. E agora essa existência está nos dando mais uma oportunidade, por pedido nosso próprio, antes de vir para cá, para enfrentar o mesmo desafio. E dessa vez, entender o que precisamos entender e transcender na nossa alma. Boa noite, Fátima. E dessa forma, consigamos olhar para a nossa vida
e entendermos o nosso propósito de fato. Uma vida com propósito, uma vida com um horizonte, uma vida com uma luz lá no finalzinho e a gente quer alcançar essa luz, a gente quer chegar lá. Mas essa vida, essa aqui, hoje, aqui e agora, é mais do que suficiente para que a gente entenda que aquele desafio que se repete à nossa frente é o desafio que precisamos encarar. Eu espero do fundo do coração que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido para você e que esses minutos que a gente passou junto tenham de verdade valido a pena. Gratidão. O Adelmo, parabéns, grande ensinamento. Obrigado, Adelmo. Boa noite, Rochelle. Gente, e agora indo pro encerramento, eu deixei separado aqui para nós uma prece de Emmanuel por Chico Xavier. E o Zé Roberto e o pessoal aí sabe que eu sou fã do Emmanuel e eu trouxe essa mensagem aqui para nós. Então, mais uma vez, vou pedir para que você que está aí nos acompanhando nesse momento, que aonde você estiver aí, fique nesse momento numa posição relaxada para a gente seguir. Vamos lá. Ó, o pessoal aqui deu uns comentários. Gratidão, Rochelle. Bela reflexão, amigo Marcelo. Legal, David. Parabéns, gratidão, José Roberto. Legal, Regina. Ótima explanação, Marcelo, gratidão. Fábio, gratidão. Elisara, gratidão. Gente, gratidão é minha de estar aqui com vocês, com todos vocês. Muita gratidão. Vocês não fazem ideia como eu fico grato com a oportunidade de estar aqui com vocês. Sabe as palavras, legal, gratidão. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e de paz que nos enriqueces a existência, sede bendito, Senhor. Ao mesmo tempo, te louvamos a infinita misericórdia hoje e para sempre. Que assim seja. Emmanuel por Chico Xavier. Gente, quero agradecer demais a presença de todos vocês. Sempre para mim é uma gratidão imensa a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu espero do fundo do coração que alguma coisa tenha tocado o seu coração e a sua alma em um segundo, porque não era outro o propósito dessa noite de hoje. Que nem eu sempre falo, um beijo no coração, gratidão e até a próxima.